Pode parecer que não há nada de excitante nos ossos humanos, a menos que você os encontre no seu armário. Porém, normalmente ficam escondidos sob várias camadas de células e tecidos. São densos, duros e singelos. Mas será que são mesmo? Seus ossos não só protegem seus órgãos internos e o ajudam a se mover, como também armazenam gordura e minerais. Suas células sanguíneas são produzidas lá. A maior parte do tecido ósseo não é nem sólida. Que tal fazer uma viagem dos seus ossos para ver com seus próprios olhos? Entretanto, será preciso passar por várias camadas de outros tecidos primeiro. Para começar, você terá que se espremer pela pele, que é o seu maior órgão. Tenha cuidado, pois é um labirinto de folículos capilares, glândulas sudoríparas, terminações nervosas e vasos sanguíneos, por onde é fácil se perder. Bem embaixo da pele é uma camada de gordura. Sua principal função é manter o corpo aquecido. Essa camada consiste em minúsculos sacos plásticos, cada um com uma gota de gordura, e você pode ter dificuldade em navegar ao redor dessas bolhas. Depois de passar por essa pista cheia de obstáculos, você está dentro dos seus músculos. Suas células fibrosas e longas estão sempre prontas para entrar em ação, o auxiliando a levar seu corpo para onde for necessário. Mover-se através dessa camada de tecido é complicado, pois essas células formam feixes, e é isso que torna seus músculos tão fortes. Imagine pegar um monte de elásticos e esticá-los. Difícil? Pois então, seu tecido muscular é resistente assim. Finalmente, você chega ao seu destino e vê uma membrana fina e densa. É a superfície externa do osso. Ela consiste principalmente de tecido conjuntivo feito de proteínas. Também é possível ver vários vasos sanguíneos. As minúsculas ramificações perpendiculares penetram mais profundamente no osso para alimentar as células ósseas. Você percebe que essas ramificações ficam em canais minúsculos. O interior da camada superficial é preenchido com células-tronco. Elas são as mais ocupadas durante a infância e se tornam menos ativas quando a pessoa cresce. Mas se um osso é danificado, voltam à ação e começam o tratamento. Felizmente, todos os seus ossos estão intactos. Porém, se houvesse uma fratura, você veria veias sangrando nas proximidades e formando um caroço espesso ao redor da lesão. Em cerca de 2 dias, a área seria cercada por inúmeras células produtoras de osso. Elas começariam a mudar, transformando-se em diferentes tipos de células e formando um novo osso entre as extremidades do fraturado. De qualquer forma, é hora de avançar em direção à parte mais dura do seu osso, a camada externa, que é lisa e sólida. Por causa da densidade, ela também é chamada de osso compacto. E por esse motivo, os raios-x, que normalmente podem atravessar quase tudo, incluindo os tecidos moles do corpo, dificilmente conseguem atravessá-lo. Em parte, representa 80% da sua massa óssea total. É incrivelmente difícil de se espremer e passar através do osso compacto, pois ele consiste em várias colunas microscópicas. Dentro desses cilindros, há ainda mais células produtoras de ossos. E no meio, há um canal central que contém as fibras nervosas e os vasos sanguíneos próprios. Os cilindros ficam ao longo dele e ajudam a evitar que ele dobre ou quebre. Depois de passar por essa camada super dura, a imagem ao redor muda drasticamente. Você está no osso esponjoso. Fiel ao seu nome, ele parece uma esponja ou um favo de mel, que consiste em pequenas agulhas. Esse tecido é bem menos denso que o osso compacto, mais flexível e também muito mais leve. Você percebe que o tecido esponjoso existe apenas próximo às pontas do osso que está explorando. Isso significa que você está dentro de um dos longos, cuja estrutura é um pouco diferente das outras. No meio, ele tem o que lhe parece um túnel, feito de osso compacto que envolve uma cavidade preenchida com uma substância especial. É chamada de medula óssea amarela e é rica em gordura. Mas é hora de voltar ao esponjoso. Ele é encontrado principalmente nas extremidades dos ossos longos, dentro das vértebras e perto das articulações. Esse tecido esponjoso tem espaços abertos, cheios de medula óssea vermelha, que produz células sanguíneas. Ao percorrer mais o esqueleto humano, você descobre que ele consiste em 5 tipos de ossos. Longos, eles são muito mais compridos do que largos, por exemplo, os da coxa ou do braço e os dos dedos dos pés e das mãos. Chatos, são finos e ligeiramente curvos. São como um bolo de camadas, um osso esponjoso ensanduichado entre 2 camadas paralelas de osso compacto. Suas costelas e a maioria dos ossos do crânio são compostos por chatos. Ossos curtos.
em forma de cubos, consistem em uma fina camada de osso compacto com o interior esponjoso. Podem ser encontrados em seus pulsos e tornozelos. Sesamoides. São rodeados por tendões e seu objetivo principal é mantê-los afastados das articulações. Eles são numerosos nos pés, mãos e joelhos, incluindo a rótula. Receberam esse nome porque se parecem com sementes de gergelim e irregulares. Não se encaixam em nenhuma categoria, pois sua forma é muito complicada. A maioria dos ossos do rosto e de parte do crânio é assim. O esqueleto de um adulto é feito de 206 ossos, e cada um deles tem sua própria função. Curiosamente, as pessoas nascem com quase o dobro desse número, mas à medida que elas crescem, esses pequenos ossos se fundem e formam outros maiores. Se um se quebra, os que estão ao redor também não funcionam direito. Geralmente leva em torno de 12 semanas para a cicatrização óssea. O menor osso do seu corpo é dezenas de vezes menor do que uma moeda de 1 centavo. Chamado de estribo, fica no ouvido médio e pesa como 2 sementes de gergelim. Você ganha um novo esqueleto a cada 10 anos, pois a cada ano, 10% do conteúdo mineral de seus ossos é renovado. Uma pessoa caminha em média de 1 a 3 milhões de passos por ano. É por isso que os ossos têm que ser tão resistentes. Caso contrário, não aguentariam a pressão. Seu osso mais longo e forte fica na perna. O fêmur vai do quadril até o joelho. Mesmo que seus dentes façam parte do sistema esquelético, eles não contam como ossos. Mais da metade de todos os ossos do corpo fica nas mãos e nos pés. O único osso em seu corpo que não está conectado a outro é o hioide. Ele tem forma em V, fica na base da língua e a mantém no lugar. 1% das pessoas nasce com uma 13ª costela. Seus ossos não são brancos, são amarelos ou rosados por fora e vermelho escuros por dentro. Isso é por causa dos vasos sanguíneos localizados dentro e ao redor. Se você fraturar um osso, ele ficará bom por conta própria, produzindo novas células ósseas. O gesso só o ajudará a cicatrizar no lugar. As pessoas sabem como lidar com ossos quebrados há anos. No Antigo Egito, por volta de 1600 a.C., eles realinhavam os fraturados e os enfaixavam com linho. Você não consegue controlar seus ossos, apenas é capaz de dizer aos músculos, presos neles, para onde se mover. Seus ossos atingem a densidade máxima aos 30 anos. Apenas 10% dos animais do mundo, incluindo os humanos, são vertebrados, o que significa que têm um sistema esquelético. O tecido de revestimento especial chamado cartilagem cobre os ossos e evita que um friccione diretamente contra o outro. O esmalte que reveste os dentes é ainda mais forte do que os ossos. Ele protege o tecido delicado e os nervos que existem embaixo. A maior articulação do seu corpo é, na verdade, o joelho. Ela precisa ser grande, pois liga 3 ossos igualmente grandes: o fêmur, que vai do quadril ao joelho, a rótula e a tíbia. Algumas articulações dificilmente se movem ou absolutamente não se movem. Elas ficam entre os dentes, dentro do crânio e entre o primeiro par de costelas. Os ossos armazenam minerais como cálcio e fosfato. Eles podem ser liberados em sua corrente sanguínea quando necessário. E, finalmente, o nervo ulnar, que não é um osso, mas que em inglês é conhecido como osso engraçado. Trata-se de um nervo que passa por dentro do cotovelo. Quando você bate essa parte do braço, sente uma dor aguda e penetrante. O osso através do qual este nervo passa é chamado de húmero, mas a dor claramente não é engraçada. A não ser quando acontece com outra pessoa. Dê uma olhada naquele cara corpulento com a pele alaranjada. Ele esteve relaxando em Marte por 1 minuto, e é por isso que parece ter usado o tom errado de autobronzeador. Todos os carotenoides presentes na cenoura, na batata doce, no pimentão, no tomate e na abóbora estão protegendo contra os raios UV. Quanto mais ele come, mais laranja ele fica. E quanto à sua robustez, tudo se deve à gravidade marciana. A gravidade aqui faz com que percebamos nosso peso de forma diferente. Se você quer ser um chefe em Marte, precisa comer muito. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 quilos na Terra, a sensação é de não mais do que 25 quilos em Marte. Portanto, comer em excesso pode ajudar a diminuir a diferença entre a gravidade e o peso. Mercúrio é totalmente diferente. É mais quente do que o asfalto da Geórgia durante o dia, mas mais frio do que o castelo da Elsa à noite. É preciso ser feito de metal com um alto ponto de fusão para conseguir sobreviver aqui. Mas nós, humanos comuns, estaríamos fritos, literalmente.
Embora Mercúrio seja o planeta mais próximo do Sol, Vênus ainda é o mais quente. Vida em Vênus? É mais como a vida no gêmeo maligno do Sol. A temperatura aqui normalmente gira em torno de 465 graus Celsius em média. Sobreviver no ponto de ebulição da água ou no calor extremo de Vênus é um desafio para a maioria das espécies terrestres. Apenas alguns poucos conseguem suportar temperaturas quentes. Outros correm para o Starbucks para tomar um café com leite gelado com os primeiros raios de sol da primavera. Portanto, nenhum ser humano pode realmente evoluir o suficiente para sobreviver em Vênus. As únicas criaturas que poderiam se desenvolver lá são provavelmente tardígrados e aqueles esquisitos que colocam molho picante em tudo. Quer saber o que são os tardígrados? Bem, são criaturas minúsculas e adoráveis, parecidas com lagartas que possuem uma durabilidade extraordinária. Eles podem suportar a água fervente, as profundezas de uma fossa marítima e o vazio gélido e sem luz do espaço. Recentemente, os tardígrados foram incluídos em um estudo científico a bordo de uma nave espacial que infelizmente caiu na Lua. Os cientistas especulam que os tardígrados podem ter sobrevivido ao impacto. Ei, você gostaria de se transformar nessa criatura e viver em Vênus? Já falamos dos planetas terrestres. Vamos passar para os gigantes gasosos. Olhe para esse cara de Saturno. Ele tem nadadeiras e não braços. Tem pequenos orifícios sem abas externas em vez de orelhas normais. A maior parte desse gigante gasoso é mais fria do que o coração da sua ex, pois a temperatura é de cerca de 140 graus Celsius negativos. Não é possível andar sobre ele, mas você pode se transformar em uma bola de neve ou em um cristal de gelo se estiver querendo se divertir. As coisas são bem parecidas em Júpiter, portanto, provavelmente transformar-se em uma foca e relaxar lá não é uma ideia tão ruim. Pelo menos você pode morar lá sem pagar aluguel. E nem me pergunte sobre Netuno e Urano. Eles são gigantes de gelo sem superfície sólida. Portanto, sabe aqueles caras com garras afiadas que você vê nos filmes? Sim, eles não existem. Além disso, esses dois não são exatamente hospitaleiros para a vida. Vou ficar com minhas batatas doces em Marte. Muito obrigado. O Beto está correndo à margem de um lago o mais rápido possível. Ele sabe que, se parar, sua vida se transformará em um pesadelo na hora. 1000 mosquitos estão no encalço dele. Mas o que o rapaz não sabe é que, mesmo se for picado, ficará bem. Então não tenha medo, Beto. Pare! Os mosquitos são lentos. Eles voam a pouco mais de 1,5 km por hora. E você não pode correr para sempre. Então, depois de algumas horas correndo feito um louco, o Beto para respirar. Ele está suado e emitindo um cheiro que atrai insetos. Um mosquitinho voa até ele, zumbi perto da orelha do Beto, pousa em seu pescoço suado e o pica. O inseto fura a pele com um aparato especial que tem na boca chamado probóscis, uma espécie de canudinho que ele usa para bombear o sangue. Enquanto suga o sangue, sua saliva entra no corpo do Beto e causa uma reação alérgica. Na verdade, é o sistema imunológico que inicia essa reação. Ele percebe a saliva do mosquito como um inimigo e envia uma substância química para a região da picada. A luta entre essa substância e o intruso causa uma reação alérgica, vermelhidão, inchaço e o pior, a coceira. Beto pode sentir vontade de passar horas ou até o dia todo se coçando. Tudo depende de como o corpo dele reagirá à picada. O mosquito enche a barriga com o sangue do Beto e sai voando por aí. Ele não faz isso por prazer, mas porque precisa botar ovos. A proteína presente em nosso sangue é necessária para que esses insetos se reproduzam. Seus ovos não conseguem crescer sem essa substância. Sim, quase todos os mosquitos são fêmeas. Os machos preferem plantas e néctar de flores. Ei, os humanos também, não? Então, o mosquito fêmea sai de perto do Beto. Ela pousa à margem da lagoa, onde uma grande base de mosquitos está localizada. Aqui os insetos botam ovos, bebem água e descansam sob o sol. Há centenas de milhares deles. E todos estão famintos. O mosquito fêmea traz com ela o cheiro do suor do Beto, que atrai os outros mosquitos também. Há cerca de 3.500 espécies desses insetos na Terra. Alguns adoram o cheiro de açúcar, perfume ou desodorante, e outros gostam de chulé. Sua atratividade para mosquitos também depende do que você comeu no dia. Muitos doces e chocolate? Ótimo, agora os mosquitos sentirão um cheirinho adocicado vindo de você. Você comeu cebola ou alho hoje? Então os mosquitos certamente lhe deixarão em paz. E não só eles, aposto. Pois bem, o cheiro do suor do Beto é perfeito para todos os mosquitos da lagoa. Eles enlouquecem, levantam voo e partem em direção ao pobre rapaz. Se você estiver caminhando perto da água quando a noite chegar, estiver suado, usando roupas pretas e tiver sangue tipo O, pode apostar que será picado por mosquitos.
E o Beto tem todas essas características. Os primeiros mosquitos pousam nos pés do Beto. Eles o picam e começam a bombear sangue. Um único mosquito pode retirar uma gota de sangue do tamanho de um grão de arroz. Não é nada, né? Mas imagine dezenas dessas picadas. Beto tenta afugentar os mosquitos com as mãos, mas os insetos continuam vindo. Eles não podem perder um jantar tão delicioso. 10, 20, 50, 100 mosquitos. Eles cobrem as pernas do Beto. A pele incha e fica vermelha. Beto tem a sensação de que ela está queimando. Seu sistema imunológico está trabalhando a todo vapor, tentando reduzir os danos e afugentar os inimigos. Mas quanto mais as defesas corporais do Beto trabalham, pior ele se sente. Os mosquitos pousam em suas mãos e sobre a camisa suada que está grudada em seu corpo. Sim, a boca deles consegue furar até tecidos finos. Beto tenta correr, mas tropeça em uma pedra e cai. Alguns insetos terminam seu banquete e saem para avisar seus amigos sobre a comida grátis. Aí, mosquitos do lago inteiro vêm para provar o Beto. 200 mosquitos estão bebendo o sangue dele. 300, 500, 700, 900. E agora, 1000 mosquitos já o picaram. Juntos, eles retiram um copo pequeno de sangue do rapaz. Mas o pior é que eles continuam picando o coitado. Nada consegue impedi-los. Eles podem picá-lo até 1000 vezes. A única chance de fuga do Beto é água. Então, tentando ignorar a coceira, ele se levanta e corre para a margem da lagoa. A essa altura, 100.000 mosquitos já o picaram. Foi mal, Beto, mas precisamos entreter o público. Mas não se preocupe, você vai se recuperar rapidinho. Ele está chegando cada vez mais perto da água. Os mosquitos estão voando à frente de seu rosto, então ele não consegue enxergar a estrada. Mas Beto continua correndo, balançando as mãos. Sabe quando você está dormindo e um mosquito entra no quarto pela janela? É só um, mas o barulho que ele faz é tão irritante. Agora imagine 1 milhão de mosquitos fazendo o mesmo barulho. É ensurdecedor. Bem, o Beto está desacelerando. Ele está exausto e seu coração está batendo rápido demais. Já não sente as picadas e a coceira. Seu corpo está ficando fraco, mas ele continua correndo em direção à lagoa. Os mosquitos já tiraram o equivalente a 3 latinhas de refrigerante de sangue dele. E isso é sério. Beto está febril e com a consciência turva. Seu sistema imunológico não está aguentando mais. Beto não consegue mais correr. Ele está sofrendo para andar. Está ficando mais difícil dar o próximo passo. A margem da lagoa está a apenas alguns metros de distância, mas já não importa. Ele não tem energia para se movimentar. Então ele senta no mato e aceita a situação. Ele perdeu uma garrafa grande de sangue, e isso é muito. Esse provavelmente é o maior ataque de mosquitos em humanos da história. E aí, nos 45 do segundo tempo, a salvação aparece. Um sapo coacha ali perto. E mais um. Uma multidão de sapos está se aproximando na margem. Eles esticam suas línguas para fora e pegam os mosquitos. Isso traz esperança para o Beto. Ele faz um último esforço para chegar mais perto da lagoa, salta dentro dela e... Ei, que alívio! A água fria envolve o corpo dele e alivia a coceira e irritação das picadas. Dentro da água, ele espera os sapos darem fim nos mosquitos. Os que sobraram fogem e o Beto se arrasta para fora da lagoa. Ele vê os sapos pegando os mosquitos e percebe que esses insetos irritantes são importantes para o planeta. Os sapos vivem graças a esses pequenos monstros. E além dos sapos, há muitos outros animais que se alimentam de mosquitos. Lagartos, aranhas, morcegos, passarinhos, tartarugas. A lista é enorme. Os mosquitos são uma fonte infindável de alimento para eles. Um casal pode botar 200 ovos. Eles crescem rápido e vivem pouco. Mas se todos esses insetos desaparecerem, uma catástrofe ecológica pode começar. Espécies animais inteiras podem sumir da face da Terra. Os sapos que salvaram o Beto não existiriam. Sem eles, a população de outros insetos, como moscas, começaria a crescer demais. Eles se reproduziriam incontrolavelmente. E aí, assim como um efeito dominó, outros problemas surgiriam. Então, Beto, não fique com raiva dos mosquitos. A natureza é assim. Agora, o melhor a fazer é tentar aliviar essa coceira. O corpo dele está todo vermelho, coberto por calombos. Ele começa a se coçar, mas isso não ajuda, só piora as coisas. Enquanto houver saliva de mosquito em seu corpo e o sistema imunológico combatê-la, Beto sentirá essa coceira. Felizmente há muitos óleos e pomadas que aliviam esses efeitos, mas a melhor forma de acabar com o problema é ignorá-lo. Beto só precisa se distrair com alguma coisa, e a vontade de coçar vai desaparecer. Beto sobreviveu a muitas picadas de mosquito sem graves consequências, mas para algumas pessoas lidar com um mosquito só já é um problemão. Tudo depende da alergia.
Enquanto algumas pessoas ficam só com um calombo depois, outras ficam com inflamações severas. O Beto até inchou, não é mesmo? A melhor forma de se proteger é usando repelente. Agora, Beto borrifa essa substância em seu corpo sempre que sai para correr. Assim ele se sente seguro. Mas vamos analisar outra situação. E se ele for atacado por cachorros grandes? Ei, é brincadeirinha, relaxa, Beto.